Atenção, atenção, notícia urgente agora. Acabou de ser confirmado. Eu preciso começar esse vídeo aqui com alerta máximo, porque o que acabou de acontecer nesse exato minuto muda completamente o cenário do país. Meus irmãos, o Brasil acaba de confirmar o que ninguém, eu digo, ninguém queria ouvir. O primeiro ataque foi registrado oficialmente. Sim, você ouviu direito. Primeiro ataque confirmado. E o mais assustador, meus irmãos, a defesa já entrou em alerta máximo. Respira fundo comigo, porque o que eu vou te contar os minutos, tentações anormais e uma ação classificada como ataque direto contra estruturas estratégicas. Olha só, porque quando o governo começa a falar, é porque a situação é muito maior do que parece. Segundo informações preliminares, o Ministério da Defesa elevou o nível de prontidão das Forças Armadas para o mais alto patamar possível. Isso significa mobilização imediata, protocolos de contingência ativados e monitoramento total. Você que é da área militar, você que tem familiaridade com essas informações, você sabe muito bem que o negócio é sério demais. E aqui vai a pergunta que não quer calar. Quem atacou o Brasil? Foi algo isolado? Foi um teste? Ou é o início de algo muito maior? Porque ataques assim não acontecem do nada. O que me chama a atenção, meus irmãos, é a velocidade da resposta. Não houve hesitação, não houve espera, foi direto para alerta máximo. Isso mostra que a ameaça foi considerada real, concreta e com potencial de escalada. E quando falamos em escalada, estamos falando de algo que pode sair do controle rapidamente. Você precisa entender uma coisa: o primeiro ataque raramente é o último. Ele geralmente é um recado, uma demonstração, uma provocação, e nós estamos diante de um cenário extremamente delicado. Agora, presta atenção nesse detalhe. Fontes militares classificaram o ocorrido como ato hostil. Essa expressão não é da toa. Dentro do protocolo internacional, isso já acende um sinal vermelho, porque um ato hostil pode justificar resposta. E resposta pode significar confronto. E confronto você já sabe onde isso pode chegar. Olha só, eu vou mostrar aqui tudo em detalhes agora. O bicho tá pegando. Quero pedir para você deixar o seu like, seu joinha aqui agora e acompanhe a matéria comigo. Vamos lá, pessoal. Vamos entender tudo que está rolando, porque o Brasil acaba de ser atacado. Você lembra o último editorial que eu fiz? Eu disse que o Brasil poderia entrar na mira, que o Brasil, por causa das medidas absurdas e malucas, poderia se tornar um alvo, né? Não só dos Estados Unidos, como de outros países também. Um ataque, dessa vez, tem tudo a ver com o que eu falei no último editorial, já aconteceu. E nós vamos falar sobre esses ataques que o Brasil sofreu, principalmente, né, devido ao Lula estar enfiando onde não precisa estar, metendo o nariz ali, dando palpite onde não precisa. Vamos falar também de uma derrota gigantesca sofrida pelo ministro Supremo Alexandre de Moraes. Sim, Alexandre de Moraes acabou de sofrer uma derrota judicial. Olha isso, tá? Tomou uma aula de direito de um desembargador que já atuou no STF, deu uma aula de direito explicando alguns pontos sobre uma ação movida pelo próprio Alexandre de Moraes contra um advogado bolsonarista. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Vamos falar também sobre Lula pulando do barco. Quem foi que avisou para vocês? Eu disse, olha, no andar da carruagem que eu estou percebendo, o Lula pode pular fora do barco. E, cara, mais do que nunca, a gente vê a possibilidade do Lula agora, ó, pular fora do barco. A gente vê a possibilidade do Lula começar a entrar, né, em desespero devido ao crescimento do Flávio Bolsonaro, devido à pressão que ele está sofrendo do Donald Trump, devido às revelações do Lulinha que estão saindo na mídia agora, inclusive, chegou uma, vamos dizer assim, um
presente na mão do Flávio Bolsonaro, porque uma certa quebra de sigilo caiu na mão, já está na mão, adivinha de quem? Você vai entender cada detalhe desse editorial que eu estou trazendo para vocês. Então, vamos lá. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante. Então, manda esse editorial para o maior número de pessoas e vamos entender tudo que está acontecendo aqui na República das Bananas, beleza? Então, hoje é dia 2 de março de 2023. Esse é o nosso Chá da Tarde com político. Então, obrigado pela confiança e pela credibilidade. Antes de começar, a gente vai ver uma coisa diferente. Tem um perfil no YouTube que está colocando um monte de vídeos de uma música que eu sei que vocês já estão gostando, que vocês estão acompanhando. Então, tem um perfil aí que está o tempo inteiro colocando. E aí, quem foi o alvo da vez? Dessa vez, o Sandro aqui foi o alvo da vez. Mas eu achei tão divertido que eu quero colocar aqui para vocês para ver qual a opinião de vocês. Eu canto bem do mesmo jeitinho do vídeo aí, tá? Foi feito por inteligência artificial, dueto com Nanda Guardian e Sandro Gonçalves. Queria que vocês acompanhassem aqui esse dueto que tá no vídeo do YouTube aí, tá? Da música Meu Amigo Flávio. Aí vocês podem deixar sua risada aí. Eu ri demais quando isso aqui chegou até mim. Gente, vocês não sei o que responder. O filho do Bolsonaro quer ser o meu amigo. Ele já está me seguindo, Seus amigos perseguindo. O filho do Bolsonaro quer ser meu amigo. esse mundo gira. Esse mundo dá volta. Ontem eu estava xingando, Hoje eu estou pensando em seguir de volta. Meu amigo Flávio, meu amigo Flávio. ele é muito sábio, É muito sábio, ele é um homem raro. homem de valor. Ele é Flávio Bolsonaro. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Né? Eu canto tão bem quanto esse aí. Mentira, cara. Eu sou um taquara rachado, ruim pra cantar que só vendo. Mas gosto de um sertanejo. Dou conta de cantar um sertanejinho, tá? Mas assim, eu achei muito legal. Acho que ele ficou mais velho do que eu, barba branca. Eu ainda não tenho a barba branca, não. Mas ficou bem parecido. Qual a opinião de vocês? Eu achei muito legal. Achei muito criativo isso aí. Mas vamos de matéria, né? Bora falar um pouquinho de matéria. O Brasil foi atacado por hacker ativistas da Coreia do Sul, Rússia e China, afirma relatório. O grupo Dark Engine realizou ataques cibernéticos contra a infraestrutura do Brasil durante o mês de fevereiro. Esses ataques atingiram, inclusive, o agronegócio brasileiro, são ataques coordenados, ataques perigosos. Tá? Hoje, a gente sabe que um dos maiores riscos, um dos maiores problemas, a manutenção perpétua da esquerda no poder, chama-se agronegócio. Tem até uma ministra aí, né, que diz entender de alguma coisa, que chama o agronegócio de ogronegócio. Pois é, o ogronegócio, de certa forma, é um dos motores que movimentam a economia brasileira. Agora, para pensar. Vou te fazer um convite. Você que está um pouco por fora, visita ali a região do Paraná, visita Mato Grosso do Sul, Goiás, sul da Bahia. Você vai ver o quanto isso está mudando a vida das pessoas. Se você pisar hoje lá em Rio Verde, em Goiás, região de Jataí, se você pisar ali no Mato Grosso, Chapadão do Sul, eu dormi em Chapadão do Sul na semana atrasada,
né? Eu estava passando por lá, estava no Paraguai, passei em Chapadão. Que cidade bem estruturada. Uma cidade com 30 anos, 30 e poucos mil habitantes, com franquias, Subway, McDonald's, tem tudo, uma estrutura, uma riqueza, e não tem um petista lá. Por quê? Porque quando as pessoas têm condição econômica boa, eles não querem saber do PT. E aí, o Brasil, né, está sendo atacado num dos seus maiores ativos, que é o agronegócio. E a esquerda não está nem aí com isso. No último editorial, eu falei para vocês sobre né, as ações do Brasil em permitir que a própria China tivesse uma base militar, um relatório americano dizendo que a China tem uma base militar de espionagem aqui no Brasil, lá na Bahia. E coloca o Brasil como alvo. Agora, mais uma vez, o Brasil entra como alvo. Suas relações com a Coreia do Sul, sua estadia, né, na Coreia do Sul, também, né, fez com que o Brasil virasse alvo de ataques. A Europa, o Brasil incomoda parte do mundo por causa do seu poder do agronegócio. Olha só o que diz essa matéria aqui, tá? Que é do Tecmundo Drops. Gostei. O Brasil foi atacado por hackativistas da Coreia do Sul, Rússia e China, afirma um relatório de que o grupo Dark Engine acaba de invadir sistemas vitais do nosso agronegócio e até hospitais no Rio de Janeiro. Eles tomam o controle de sistemas conhecidos como escada, que automatizam estufas industriais e monitoram processos de saúde em O grupo faz parte de uma aliança entre hackers da Rússia, China e Coreia do Sul, e o ataque aconteceu logo após o governo brasileiro reforçar laços diplomáticos na Ásia. E pela primeira vez o Brasil figura como um alvo para as produções agrícolas inteiras. E para mais notícias de cibersegurança e tecnologia, vem para o Tecmundo. Bom. Eu expliquei para vocês que acabou a era da guerra convencional. Hoje é a guerra tecnológica, tá? Então, guerra como está acontecendo ali na Rússia e Ucrânia, é coisa retrógrada, ultrapassada. Hoje, as guerras são traçadas como as duas últimas ações militares dos Estados Unidos. É a ação militar que aconteceu dos Estados Unidos contra o Maduro, entrou em 2 horas, pegou o Maduro. Depois foi, em um ataque certeiro, matou o líder do Irã, Ali Khamenei. Por que isso está acontecendo? A inteligência artificial cibernética hoje não precisa que você trave guerras dispendiosas como essa mais. Acontece que se os Estados Unidos tivessem se posicionado de um lado, ou da Rússia, ou da Ucrânia, um dos dois já teria sido alvo, um desses dois presidentes já poderia estar morto. O recado que os Estados Unidos passou foi esse. Agora, o Lula fica entrando em conflitos internacionais, trazendo os olhos do mundo aqui. A última do Lula foi dizer que ele é contra os Estados Unidos e a favor do Irã. Olha que imbecilidade. Também, bases militares chinesas no Brasil. Uma anuência do governo. Óbvio que a Câmara dos Deputados, a Comissão de Assuntos Exteriores, poderia investigar isso. Alguns parlamentares, inclusive, chegaram a falar em crime de traição à pátria, permitir que uma base militar estrangeira fique aqui travestida, né, de assuntos ambientais. E aí tem os documentos, os relatórios, aprovados até por esquerdistas norte-americanos, falando que o Brasil está armando uma contra os Estados Unidos. Olha que loucura. Tá? Então, você não está seguro no Brasil. Vamos lá. O Alexandre de Moraes tomou uma lavada de um desembargador que, inclusive, já atuou lá no Supremo Tribunal Federal. Olha só isso aqui. Essa matéria é de 2022. Advogado é condenado por disparar fake news contra Moraes. No Instagram, em 2020, ele acusou o ministro Alexandre de Moraes de receber propina na justiça. Ele perdeu em primeiro grau e fez uma vaquinha para interpor recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo. O advogado bolsonarista Alexandre César Zimbenberg deverá pagar 50 mil a título de danos morais e por ter espalhado uma fake news sobre o ministro Alexandre de Moraes do STF. Em 2020, ele acusou Moraes de ter recebido propina
a decisão da segunda Câmara de Direito Privado TJ de São Paulo ao concluir que o blogueiro extrapolou os limites da liberdade de expressão. Um advogado, né, ele falou que teria sido repassado propinas para o Alexandre de Moraes, para uma decisão ser favorável. Não sei se ele atuou no caso, não, mas ele tinha feito essas acusações. Nisso, ele foi processado em 2020, 2022, e ele acabou sendo condenado a pagar 50 mil. Dívida essa que já está no valor de 140 mil. Além disso, ele foi condenado também a 5 anos de prisão por ter dito isso contra o Alexandre de Moraes. Gente, o bicho tá pegando, hein? Você vê que a situação agora tá muito crítica, né? Aquilo que já estava ruim piorou, e você pode deixar os seus comentários. Qual é a sua opinião sobre tudo que está acontecendo? Deixe seus comentários aqui. Vamos ver o que o povo pensa sobre tudo isso, né? O mundo tá de cabeça para baixo e vamos ver aí o que o povo tá pensando sobre tudo isso. Enquanto isso, a gente está aqui, ó, observando tudo, né, se prevenindo para tudo que está por vir aí. E eu quero pedir para você inscrever-se aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito, né, ative o sino com todas as notificações aqui embaixo, deixa o seu like, manda aquele apoio abençoado aqui para o nosso canal. Esse trabalho não pode parar, né, e eu agradeço a presença de todos.